Obrigado. Bom, antes de qualquer coisa, eu saúdo os ancestrais que há em mim e saúdo também os ancestrais que há em todos vocês. E que esses ancestrais nos protejam, nos louvem e nos agraciem com dádivas. Bom, eu sou José Roberto Lima Santos, eu sou graduado especialista em artes cênicas pela FPA Faculdade Paulista de Artes. Atualmente, eu estou na Unesp, no campus Barra Funda, no Instituto de Artes, desenvolvendo uma pesquisa sobre trajes e indumentárias dos orixás no recorte do candomblé de Queto, onde eu trago um capítulo que eu dedico aos trajes dos egunguns. Eu sou orientado pela professora Mariana Francisca Martins Monteiro, com a coorientação da professora Marina de Mello e Souza. Pode passar, por favor. O próximo slide, por gentileza. Eu abro falando um pouquinho sobre Egungun na África. O Egungun na África ele é um antepassado venerável que ele pertence à cultura africana iorubá, em particular da religião tradicional, que é chamada de Essim, Issessê, Orixá e Bilé, que corresponde a divindades da terra, que compreende a Nigéria, o Benin, o Togo e o Mali, ambos na África Ocidental. Segundo o Babalaô Obá Adekunle Ogundimi, a tradição do culto aos ancestros ele é originário de Oió, da própria cidade-estado, onde houve a dinastia de um rei chamado Xangô, que criou os cultos aos antepassados, e foi ele quem costurou o primeiro traje de Egungun e passou a cultuá-lo. E esse culto ele é exclusivamente de veneração aos antepassados masculinos. Somente os seres ilustres masculinos que são venerados dentro desse culto de Egungun. A família tem o costume de construir o traje após a realização dos rituais fúnebres dos anciões, que cumpriram o seu destino e desempenharam ações importantes para a comunidade. Egungun, ele designa uma divindade e o conjunto de ancestrais masculinos da humanidade, dentro de um olhar mais ampliado. Quando falamos a respeito da palavra Egun, que ela é derivada da palavra Egungun, ela vai significar osso ou esqueleto. No entanto, se entende também como ancestral e um antepassado em particular, que já faleceu. E venerar os mortos dentro da cultura africana e iorubá, e também na cultura nagô-iorubá do Brasil, é muito importante, justamente porque traz um olhar voltado para a ancestralidade, para a reavivação da memória e também para a personificação dessa pessoa importante para o grupo em si. E um outro detalhe também, esses trajes, eles supõe que a própria composição dele, que podemos traduzir como um traje dos mascarados, faz com que esses ancestrais sejam vistos de uma maneira física entre os seus descendentes que estão aqui na Terra, no Aie. Pode seguir, por favor. Nessa tela eu apresento para vocês o traje de Egungun, que ele é feito na Nigéria, com essas cores muito vibrantes, cores quentes. A cor vermelha, ela corresponde justamente à questão desse olhar voltado para o criador, que foi Xangô. E ao lado direito da tela, nós temos esse trabalho que é de um fotógrafo chamado Philippe Galembo, que ele desenvolveu uma pesquisa em 2006, lá na Nigéria e também no Benin. E a gente pode perceber que há uma diferença entre os trajes da Nigéria, tal esse que está do lado esquerdo, e o do lado direito. Na Nigéria se tem muito o uso dessas placas quadradas com suportes redondos, enquanto no Benin, no antigo Daomé, a gente não vai ter a presença dessas placas. Sempre são usados planejamentos que vão sendo sobrepostos com vários outros elementos que eu falaria a seguir. Pode seguir, por favor, próximo slide. O Egungun no Brasil, segundo vários historiadores, a implantação desse culto, ele parte mais ou menos de 1820, com a fundação do terreiro lá na Bahia, em Itaparica. Então, dizem que em 1830, Marcos Velho, um negro alforreado, ele voltou para a África e trouxe um Egungun que se chamava o Lucutom para a Ponta de Areia. E esse culto passou a ser perpetuado nesse local. Um outro terreiro também, que descende, inclusive, desta casa de Itaparica,
que é hoje liderada pelo Balbino de Paula Baranian, que também preserva esse culto, porque ele teve a oportunidade de ir para a África e trouxe para o seu ilê o Egungun Agbolá. E nesse terreiro existe a veneração de um ancestral divinizado, que nada mais é do que o PRVG, porque o BG ele teve um contato muito direto com o Balbino de Paula e o levou para a África para que pudesse fazer a sua iniciação tanto para o orixá quanto para os ancestrais veneráveis também, que são os Egunguns. Pode seguir, por favor. Aí nós temos aqui, nessa imagem, o Baba Efunladê de PRVG. Percebam que existe uma diferença muito interessante com relação à composição do traje do Egungun do PRVG com relação aos trajes do Togo, do Mali, do Benin e da Nigéria. Justamente por quê? Porque no Brasil se instituiu uma forma de veneração a esse Egungun a partir da divindade que a pessoa cultuava e venerava. No caso do VG, ele era filho de Oxalá, tendo uma relação muito forte com Xangô também. Então, o traje dele foi todo construído com tecidos acetinados, nos tons branco e azul, com a presença de muitos búzios, de muitos adornos, e também com as insígnias, os paramentos que correspondem a esse orixá. Então, o Baba Enfulade de VG, ele corresponde a essa divindade a qual ele cultuou enquanto ele era vivo. Então, a gente tem essa diferença bastante clara no culto no Brasil e no culto da África atualmente. Pode seguir, por favor. E esse traje, ele é confeccionado de várias formas, de várias maneiras, e vai dialogando de acordo com a cultura local e também pela disposição dos materiais. Isso no caso da África, quanto no Brasil também. E a família, ela tem um desejo de fazer com que esse traje se torne cada vez mais exuberante, porque isso vai demonstrar, além da reverência ao antepassado, vai também demonstrar as posses da família e, principalmente, a perpetuação dessa linhagem durante as celebrações e festivais anuais. Na África, se chama, o traje ele é chamado de Eku, Paka Egungun, Achoiku ou também de Iagó, enquanto no Brasil ele é conhecido como Opá. E esse traje ele é resguardado tanto no Brasil quanto na África num local sagrado que se chama Igbalé, que é onde esses antepassados veneráveis são cultuados, são alimentados e são louvados também. Podemos seguir, por favor? Aqui eu demonstro nessa imagem um traje típico da Nigéria, com essa máscara arredondada, com esses planejamentos caindo, e principalmente também com essa sobreposição de tons e o uso bastante expressivo de búzios. Então, a gente tem aí essa característica muito específica dessa parte da Nigéria, tá? Vamos seguindo, por favor. Próximo slide. Os têxteis. A gente tem a presença de têxteis, assim, de vários tipos, modelos que formam esse traje, né? Então, nós teremos os tecidos adamascados, o veludo, o viscose, o rayon, os oxprints holandês, tecidos também, como a chouquet feito no tear, as sedas estampadas, os brocados, lurex, rendas africanas, rendas vindas da China, da Europa, muito feltro, búzios, passas manarias, bordados e também várias aplicações com motivos florais e figurativos. E temos ainda o uso do couro natural de animais diversos. E isso vai sempre estar se relacionado com a maneira com que a própria família compõe e executa e cria esse traje. E tem uma coisa interessante que o que nos chama bastante atenção são os painéis caindo desses trajes, que é uma característica, inclusive, muito forte na Nigéria, tal como a base arredondada também é. Enquanto no Benin, tal como eu falei no início da apresentação, no Togo, no Mali, você tem somente os planejamentos que vão se sobrepondo, ok? E temos aí uma presença da tabela cromática bastante intensa, bastante diversificada, que ela vai também tendo o seu lugar de expressividade. Próximo slide, por favor. Aqui eu apresento, já nessa figura do meio, um traje de Egungun feito somente com peles de animais variados. Do lado esquerdo da tela, a gente tem a presença dos bordados, da máscara arredondada também, juntamente criando uma relação com peles de animais, mas também com o nome da família e o nome do Egungun, que está na parte de baixo, próximo dos sapatos. E do lado direito, a gente vai ter a imagem desse Egungun com os painéis caindo.
Pode seguir, por favor. Próximo slide. O egungun é a moda. Na sociedade africana existe uma questão muito interessante, que não é uma sociedade que, embora preze pela tradição, não há, por exemplo, a cristalização. E eles vão acompanhando as tendências da moda local. Então, em alguns casos, as roupas do cotidiano dos africanos são utilizadas para traduzir esse ancestral de uma maneira bastante simbólica, e eles vão inserindo vários elementos além das máscaras. Eles colocam diademas, colocam chapéus, colocam acessórios, e todo e qualquer elemento que venha representar esse antepassado venerável. E a estética visual é muito suntuosa, ela é imponente, e ela traz até um elemento muito personificado, de acordo com a artesania e com a manualidade de quem construiu esse traje. E tem um outro detalhe também, que ele tem uma função. É um traje ritual que é justamente utilizado para evocar esse ser divino, esse espírito que vai adentrar dentro dessa roupa. Podemos seguir, por favor. Nessa imagem eu trago esses 3 estilos de trajes de egungun. Aqui do lado esquerdo da tela a gente tem uma espécie de um colete com essa saia cheia de painéis. A gente tem uma máscara que já não é mais feita com madeira entalhada. Temos na parte do meio esse conjunto que é uma espécie de saia envelope, juntamente com um casaco, uma blusa, e a máscara feita totalmente de crochê. E veja que ele carrega uma bolsinha do lado. Então, a gente tem aí essa versatilidade, essa multiplicidade nos trajes. Enquanto a gente tem do lado direito esse outro traje de egungun feito com várias tiras de tecidos coloridos que vão se sobrepondo, que vão se relacionando entre si, trazendo para nós uma outra forma de observar na composição e constituição desse traje que foi criado por essa família. Podemos seguir, por favor. Próximo slide. Aí eu vou falar um pouquinho sobre os elementos que compõem esses trajes, né? Então, nós temos a abala, que são as faixas que vão caindo dos painéis diversos, com vários formatos, como quadrado, redondo, e também as pontas em V, adornadas e bordadas. A gente tem o banté, que é também conhecido como ibanté entre os Yorubá, que é uma espécie de túnica ou avental, que ela pode ser toda arredondada, que vai até a altura do joelho, a calça e o chocotô, as luvas, os sapatos adornados, de acordo com o estilo local e da maneira com que foi configurado o traje. A gente tem o erueré, que é a máscara feita de búzios, de lã, madeira entalhada e pintada. Temos também as insígnias, que seria o eruquerê, o aluquerê, que é uma espécie de espanta-moscas, onde ele é tido como um bastão mágico, sagrado, que abençoa, aconselha, mas também pune os seus antecessores e os seus familiares. E nós teremos outros objetos também, como as espadas, teremos também escudos, enfim, tudo de acordo com essa tradição local da própria família. E o responsável por confeccionar esses trajes, ele é chamado de alá-aran, que ele é um artesão, que ele é escolhido especialmente pela família para auxiliar no desenvolvimento desse traje ritual. Vamos seguindo, por favor? Aqui eu trago, do lado esquerdo da tela, o egungun carregando uma espada. Possivelmente, ele tinha uma relação muito forte com os antigos caçadores. No meio, a gente tem esse egungun com esse banté arredondado que vai até a altura do joelho. E logo aqui do lado direito da tela, nós teremos esse egungun tradicional da Nigéria carregando o eruquerê ou eruexim também. E vejam que há uma presença muito forte de cores e também de bordados em lantejoula. Vamos seguindo, por favor. Próximo slide. E o festival? O festival ele é um grande folguedo popular que acontece na Nigéria após os rituais secretos, no Togo, no Benin, no Mali também. E existe ali uma confraria, que ela é composta pelo Lapine, que é o sacerdote máximo, os Amilchãs, que vão seguir, auxiliar os egunguns no espaço público, e também a família, juntamente com os alabês, que são os percussionistas, que vão cantando, vão recitando os oriquis pelas ruas, em comemoração, em homenagem aos ancestrais. E essa celebração ela acontece sempre entre os meses de maio a agosto, porque é justamente o período de colheitas do inhame novo. Então, você tem aí toda essa relação também voltada para a natureza e para essas dádivas alcançadas a partir da aquisição de alimentos, uma vez que a própria África em si, no caso da Nigéria em particular, existe uma questão muito forte com relação à precariedade nesses locais, né? Já em São Paulo, a gente tem uma grande restrição
desses cultos e desses festivais, porque eles acontecem dentro de um espaço fechado, não há uma divulgação específica. E nós temos também um outro elemento muito importante. Até a década de 80, a gente tinha esse culto dos egunguns fechados em Salvador, na Bahia, na ilha de Taparica. Após a década de 80, com o processo de reafricanização na cidade de São Paulo, a gente passa a ter também o culto dos egunguns na capital. Primeiro se dá por 2 babalaôs, que é o Baba King, e logo em seguida pelo Adekunle Aderounmu, que eu fiz uma entrevista de campo com ele. E logo em seguida por vários babalorixás de candomblé que vão para a África, tendo o desejo de ter um contato com a origem, e principalmente também com o culto na própria África, em si, na Yorubalândia, que eles vão trazer esses cultos de Egungun para o Brasil, para São Paulo. E aqui, juntamente com o trazer do culto, vão trazer também os trajes confeccionados, a partir das famílias que eles se iniciam dentro da questão da divinação e também do cultivo dessa cultura ancestral Egungun. Podemos seguir, por favor? 15 minutos, tá, Roberto? Ok. Aqui as minhas referências bibliográficas. E logo em seguida, por favor, os meus contatos, para quem tenha o desejo de conhecer um pouquinho mais o meu trabalho, ok? Essa é a minha contribuição para o dia de hoje. Muito obrigado.